Cláudio Rezende, a pergunta que não quer calar o torcedor também perguntando é o seguinte: Rodrigo Caetano vai ficar no Atlético ou vai sair? É o seguinte, Romano, ele tem contrato com o Galo até o fim de 2026, então ele tem, fechando esse ano, mais 2024, 2025, 2026 de contrato. Só que o Atlético está passando agora por uma transformação, todo mundo sabe, foi aprovado no Conselho Deliberativo a mudança para SAF. E agora são acionistas, o Galo vai ter donos e, logicamente, algumas coisas vão mudar. Vai ter que ter uma adaptação dos profissionais que já estão nos cargos. E aí eu fiz essa pergunta ontem no Bastidores para o Rodrigo Caetano, se tem mesmo algum tipo de desentendimento. Foi falado aí nos últimos dias, né, por colegas de imprensa, que ele teria desentendimento ali, problemas com o Rafael Menin, que é um dos acionistas da SAF, e ele quer permanecer, a família está muito adaptada a Belo Horizonte e se sente apto a conciliar essa questão, né, de mudança de método, por exemplo, virar SAF, o Atlético virando SAF agora, fica nas mãos, segundo ele, dos acionistas do Atlético. Quem manda mesmo, né, Romano? Se ele vai permanecer ou não. Rádio Esportes. Debate. Oferecimento TIM Ultra Fibra. Tem até 2 GB de velocidade na sua casa. TIM Ultra Fibra. Tem até 2 GB de velocidade na sua casa. Ô, Cláudio, respondendo essa sua pergunta, eu vou passar para os nossos comentaristas. Ô, Alê, a palavra e principalmente o trecho final da resposta ao Cláudio, eu acho que o homem fica. Ah, fica, sem dúvida alguma. E eu vou te falar, essa é uma estabilidade que ali na função dele é muito difícil de você conseguir. Ele conseguiu por méritos e então ele tem uma estabilidade assim que é de invejar. A gente vê muitas vezes essa dança das cadeiras que não acontece só com o treinador, acontece também nessa função, e ele conseguiu se estabelecer, ganhar confiança, e eu acho que isso é muito bom para ele e também é bom pro Galo. Pois é, eu quero até colocar uma arte para quem tá no YouTube e até pra gente poder debater. Olha só, Alexandre, Rodrigo Caetano, desde que chegou ao Atlético, tem 3 títulos do Campeonato Mineiro, tricampeonato seguido, 21, 22, 23, Campeonato Brasileiro de 21, Copa do Brasil de 21, Supercopa do Brasil de 22. Não pode negar que a trajetória dele é vitoriosa no Atlético, né? Sim, embora tenha um lado interessante aí, né? E é praticamente que a Supercopa do Brasil ela é reflexo do título brasileiro e da Copa do Brasil, que né? nem deveria ter sido disputada, né? Mas no mundo inteiro acontece, né? Mas o vice-campeão. Pelo lado do show, né? Exatamente, porque é um evento, né? É uma coisa que é vendida, então tem que ter o jogo, né? Porque senão ninguém recebe a cota, a televisão não paga, o patrocinador não paga. Então, no mundo inteiro acontece isso. O vice-campeão do campeonato mais importante, que é o Nacional, representa é o segundo clube dessa disputa, né? Aí, do ponto de vista exclusivamente de resultados, né? A gente vê a concentração numa temporada, né? Já que a Supercopa do Brasil é reflexo da temporada de 2021, né? Então a gente vê a concentração dos 6 títulos, praticamente 4 são relativos à temporada 2021, porque a Supercopa do Brasil de 2022 é relativa à temporada anterior. Então, o que acontece é que é um desequilíbrio no que se diz, não é nem só a título, é a chegar, né? Porque pode não ser campeão, mas o Flamengo, por exemplo, corre o risco desse ano não ser campeão de nada, mas é finalista da Copa do Brasil. Em 2021, o Flamengo não foi campeão de nada, mas foi finalista da Libertadores, foi vice-campeão brasileiro, tanto que jogou a Supercopa de 2022, entendeu? Esse desequilíbrio é que o Atlético precisa vencer a partir de 2024, e não digo que o clube tem a obrigação de fazer isso, não, mas pelo tamanho do investimento, né, o Atlético precisa se equilibrar melhor nas disputas para ir mais longe nas Copas e no próprio Brasileirão ocupar posições melhores, porque ano passado foi o 8º, Cláudio? Sétimo, ano passado. Sétimo. É pouco. Esse ano tá brigando para chegar. Então, eu acho que esse equilíbrio que precisa acontecer. E depois de 21, né? Todo mundo falava, e eu acho que com razão, que era Atlético, Flamengo e Palmeiras, os 3 vão ficar se revezando nas conquistas mais importantes. Pois né? Mas aqui,
fazendo um balanço, qual que é o balanço que a gente faz do Rodrigo Caetano no Atlético? É positivo, agora? Sem dúvida nenhuma. É positivo o balanço do Rodrigo Caetano no Atlético, até porque aconteceu uma mudança significativa, principalmente em relação ao ano passado, para este ano, e ele destaca isso, né, Cláudio? Aconteceu uma troca considerável no elenco do Atlético, né? Por saída de jogador porque quis, como o Nacho, por questão de ser o momento de vender como o Keno, por questão financeira de necessidade do momento ali, que o Sacha e o Ademir saíram por isso, né? Por vários motivos aconteceu uma mudança, o Jair também, né? Talvez tenha sentido que ia perder espaço, acho que foi ali que destacou isso com a chegada do Edenilson. De toda forma, aconteceu uma mudança. O Alan foi vendido, questão financeira, o Júnior Alonso saiu porque tinha sido vendido, voltou por causa da guerra. Então, são algumas mudanças que aconteceram. Só que pelo tamanho do investimento do Atlético, o grande desafio do Rodrigo Caetano é recolocar o Galo na rota das primeiras colocações. Ninguém é obrigado a ser campeão, mas pelo tanto que investe no futebol, precisa brigar lá em cima nas competições que disputa, ou pelo menos em algumas delas. Ô Romano, um detalhe interessante que ele falou ontem, né, Ale, estava aqui, ele admitiu que tem que se tirar lições de se montar um elenco pensando na característica do treinador, como o Galo fez esse ano, né? Fez um elenco com um estilo muito próprio do Cudê, aí o Cudê sai, e aí chega um outro treinador como o Filipão, sem condição de mexer no elenco, e joga de uma outra forma completamente diferente, né? Não só os que ele trouxe, mas os que ele dispensou, né? Exatamente. Eu falo, esses caras não adianta ficar aqui, eles não vão jogar, o treinador falou. Aí ele dispensou, negociou, né? Não é dispensou, negociou. Então, tudo foi moldado em cima de um treinador que é emocionalmente muito instável e de um futebol, que é o brasileiro, que tem como tradição dispensar treinadores. Então você monta o seu elenco, o seu planejamento, pensando numa continuidade que é muito difícil de acontecer por característica do futebol e do próprio profissional, que é semi-maluco, né? E ainda bem que ele está reconhecendo, né? Ele reconheceu esse erro, e uma outra coisa que ele falou interessante também é que você tem que estar bem no brasileiro, né? Se você estiver bem no brasileiro, normalmente você vai bem em Copas. Se você começa a priorizar Copas, foi o que o Galo fez, principalmente ano passado. Isso. Aí, quando vai acordar, perde. E aí desandou. Sai eliminado, desandou. Aí, de certa forma, tem a questão também de sorte ou azar. Isso existe no futebol. Até no jogo existe. Imagine sorteio. O Atlético, no sorteio da Copa do Brasil, caiu com o Flamengo de cara nas oitavas. E na Libertadores pegou o Palmeiras 2 anos seguidos. Esse ano eu acho que é até diferente. Pegou um Corinthians que é inferior ao Atlético e perdeu porque o Cudê resolveu no segundo jogo lá botar metade do time no banco. Rapidinho que eu tenho que ir pro intervalo, sim ou não? Só o Rodrigo Caetano que acredita no Vargas? Bom, pelo que ele... Sim ou não? Sim. E aí, Alexandre? Sim. E aí, ô Cláudio? E ele acredita muito. Então já tá respondido.